Obrigada, pastora. Depois dessa oração, estou mais tranquila. Um pouco mais. Também tem um bombonzinho aqui que a Ingrid deixou para mim. Obrigada, Ingrid. Ai, que fofa. Gente, vamos começar. Eu queria orar pelos pastores. O pastor Gil, hoje é aniversário dele. Então, a gente vai orar por ele. E pela pastora Luziana, que fez aniversário ontem. Tá bom? A gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos nossos pastores, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe poderosamente, o Senhor os visite, Senhor, visite a sua saúde, Senhor Deus, que tanto o pastor Gil como a pastora Luziana sejam renovados, Senhor Deus, que eles vivam esse novo ano de vida ainda mais cheios de Ti, Senhor, ainda mais usados por Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a família deles, Senhor Deus. Abençoe as suas casas, Senhor Deus. O ministério. Abençoe a pastora Luziana lá nos Estados Unidos, Senhor. Que ela seja poderosamente usada lá. Que o Senhor a traga, o Senhor, de volta debaixo da Tua mão poderosa. Que o Senhor seja também com o pastor Gil, nos seus afazeres, no seu ofício de professor. Que o Senhor esteja abençoando seus filhos, seus netos, Senhor. Abençoa toda a sua família, Pai. Abençoa também os netos da pastora Luziana, os seus filhos, Senhor Deus, a netinha que está chegando, Pai. Abençoa, Senhor, a família deles, Senhor Deus, a provisão, Senhor, que nada falte para os teus servos, Senhor Deus, ser com eles em nome de Jesus, Senhor. Nós te damos graças, te agradecemos pela vida deles, por esse ministério que eles exercem com tanta diligência, Pai. Louvado seja o teu nome por isso, Pai, em nome de Jesus. Bom, eu hoje, não sei se já botaram aí o tema para mim, queria que colocassem o tema, por favor. É só uma imagenzinha, porque eu gosto de imagem, né? Quando eu começo a orar, Deus já me dá uma imagem, então eu tenho que trazer para vocês. Da última vez que eu trouxe uma mensagem aqui, eu não trouxe a imagem, aí fica complicado para mim. Eu fico arrependida depois. Então, eu fiz questão de trazer essa imagem para vocês. Foi a imagem que veio na minha mente. Não fiquem preocupados, a gente não vai continuar falando do tabernáculo. Eu acho que o assunto já foi exaurido, né? A gente falou bastante. E principalmente quem passou pelo tabernáculo no sábado. Quem está aqui que passou pelo tabernáculo, quem serviu, também foi abençoado. Eu fui muito abençoado, fui mais abençoada do que eu podia imaginar. Eu tinha passado já da última vez, há anos atrás, e dessa vez eu tive a oportunidade de servir e fui muito abençoada, mais ainda, surpreendentemente abençoada. Então, uma das coisas que eu ouvi muito da Luísa lá na sala de intercessão, eu fiquei com a Luísa na parte da tarde, é que o tabernáculo apontava muito para Jesus o tempo todo, tudo apontava, né? As portas, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, que apontava para Jesus. E a gente sabe que isso é verdade. E a Bíblia aponta para Jesus, né? O tempo todo. Graças a Deus que Jesus veio, que Deus teve esse plano maravilhoso de nos reconciliar com Ele. Se o Senhor não tivesse dado o Filho dele único para morrer por nós naquela cruz, a gente não teria acesso a Deus, né? Essa presença que hoje a gente vai falar um pouquinho dela. Graças a Jesus Cristo que morreu, a Deus que planejou, né, o nascimento e a morte de Jesus na cruz, que morreu por todos nós, que a gente tem esse acesso. E esse acesso a gente aprendeu aqui, né? Que a gente hoje tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem esse acesso o tempo que a gente quiser. E hoje também nós somos o tabernáculo, né? Ele resolveu habitar em nós. Mas eu queria, então, a gente pegar esse texto aí de Lucas 1, a gente vai falar sobre esse sacerdote que está aí na imagem. Eu não sei se vocês repararam, eu coloquei a passagem ali, inclusive. Aliás, quem fez para mim foi a Helena. Obrigada, Helena. Eu intimei ela a fazer. Ela foi intimada. Difícil a gente passar para outra pessoa aquilo que a gente viu, né? Foi mais ou menos, mas deu. A gente não conseguiu. Eu tinha visto o sacerdote de costa, mas não foi culpa dela. É culpa do Google, que não tinha a imagem do sacerdote de costa com incenso, não tinha. Não foi culpa dela, gente. Então, a gente vai ler aí Lucas 1, a partir do 5. É o nascimento de João Batista, né?
Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, estando ele exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que ele oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e se chamará João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Amém. Então, Zacarias era um sacerdote. Só que eram muitos sacerdotes. Né? Aqui diz, a gente viu aqui, que ele era justo, irrepreensível. A gente viu também o quê? Que ele não tinha filhos, que a esposa dele era estéril e que eles eram avançados de idade. Mas, como eram muitos sacerdotes, ele foi chamado, o seu turno foi chamado para oferecer incenso naquele momento. E isso era uma coisa rara de acontecer, não era uma coisa fácil. Não era uma coisa que acontecia sempre. Às vezes, um sacerdote demorava a vida inteira, ele só fazia isso uma vez, ele só era chamado, sorteado uma vez, e ele foi sorteado dessa vez para ir. Só que, como a gente viu, ele tinha uma condição, que era a esterilidade de sua esposa. E Zacarias foi, então, se apresentar para exercer o seu sacerdócio, exercer aquilo que ele tinha sido preparado a vida inteira para fazer. Quando Zacarias vai, ele é surpreendido quando ele entra lá e oferece o incenso, aquela imagem ali que a gente colocou. O que acontece? Ele é surpreendido com a presença de um anjo. Um anjo vem para ele e diz: olha, Zacarias, você veio aqui exercer o seu sacerdócio, mas eu vou te contar uma coisa, a sua esposa, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que ele já era avançado de idade. Então, ele recebeu uma resposta, né, daquilo. Imagina, qual era a oração que Zacarias deveria ter feito a vida inteira para Deus? Qual era a pergunta? Qual era o pedido de oração que ele deveria ter feito a vida inteira? Deveria orar sempre pela esposa. Ele deveria pedir sempre um filho. Se ele era estéril, a coisa que ele mais deveria fazer era pedir um filho para Deus. E ele, naquela hora, ele só entrou na presença de Deus, ele só exerceu o seu ministério, ele só exerceu o seu sacerdócio. Ele foi ali só exercer aquilo que ele tinha sido preparado a vida inteira. E ele foi e recebeu a resposta de Deus, né? Ele foi considerado, o anjo veio na presença dele. O incenso ali, ele subia, né, no altar, mesmo simbolizava as orações do povo de Deus, né? Que ele era constantemente diante de Deus. Hoje a gente está aqui num culto de oração. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que sempre frequentei esse culto. Mesmo antes de eu vir para essa igreja, eu frequentava o culto de oração. A gente sabe que a oração com óleo quebra o jugo. A gente sabe que a oração com fé cura o enfermo. A gente sabe que a oração dos pastores, eles nos sustentam, né, nas nossas lutas.
Eu não estou aqui falando sobre contra a oração nem nada, eu só estou querendo falar um pouquinho sobre essa presença que Zacarias, esse momento que Zacarias teve ali na presença de Deus, em que ele não levou a oração dele, ele foi na presença, ele estava apenas servindo ali naquele momento, e ele recebeu o anjo. E era uma oração que ele já tinha feito a vida inteira, e ele ali naquele momento, ele estava só na presença de Deus, e o anjo veio visitá-lo com a resposta dele, aquela resposta que ele estava pedindo há tanto tempo, né? Que a esposa dele engravidasse e desse à luz um filho, e ele recebeu essa resposta naquele dia, quando ele estava exercendo a sua função sacerdotal. E era isso que eu queria refletir hoje, era um pouco que a gente refletisse um pouco sobre isso, sobre essa presença, né? Como que Deus, quando a gente vai na presença de Deus, o que a gente tem nessa presença? Quais são os benefícios dessa presença? Porque nem sempre a gente vai ter essa resposta imediata, como Zacarias teve. Ele foi na presença de Deus e ele recebeu um sim de Deus. Ele recebeu uma resposta para aquele pedido dele antigo, aquele clamor dele, aquela necessidade dele. Mas nem sempre, quando a gente vai na presença de Deus, a gente vai receber diretamente ou imediatamente essa resposta. Mas, mesmo assim, ainda assim, essa presença de Deus é deliciosa, né? Essa presença de Deus, às vezes, vai nos dar um alívio. Essa presença de Deus, às vezes, vai nos dar um consolo. Essa presença de Deus, às vezes, vai nos dar uma direção diante daquele problema que a gente está vivendo. Interessante que, em 2 Crônicas, tem uma situação bem diferente dessa de Zacarias. Um rei chamado Uzias, ele se achava o tal todo-poderoso. Ele estava achando que ele estava por cima da carne seca. Ele estava todo crente que era o tal, já numa situação, ele tinha sido muito próspero. E aí ele foi e ele quis entrar e exercer essa função de sacerdote que não lhe cabia. Ele foi fazer algo que ele não podia. Ele foi entrar no santo lugar e queimar uma oferta de incenso. Mas Uzias não era sacerdote para fazer isso. Os sacerdotes, então, no local, reclamaram com ele, protestaram, impediram que ele fizesse isso. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente foi atingido por lepra. Porque ele não poderia fazer isso, ele não poderia entrar ali naquele lugar, ele não tinha essa autoridade para entrar, para entrar naquela posição, para ter acesso àquilo. E ele morou, inclusive, e após isso, ele, por ter sido atingido da lepra, ele foi morar fora do templo, ele foi excluído do templo. Então, só para a gente ter uma ideia de como é, assim como Zacarias, assim como a gente viu no tabernáculo, Zacarias passou a vida inteira se preparando para um dia ser chamado e oferecer o incenso e exercer o seu sacerdócio. Uzias, porque achava que era o Todo-Poderoso, achava que poderia ser sacerdote e oferecer como um sacerdote o incenso. E hoje nós temos acesso a isso. Só que, apesar de todo o prazer que temos na presença, apesar de todos os benefícios da presença, às vezes, na correria, a gente esquece disso um pouco, né? A gente esquece, porque Deus está disponível 24 horas por dia para a gente. E a gente esquece isso, a gente esquece que Deus está o tempo todo disponível. Só basta a gente falar com Ele. A gente pode falar com Ele no metrô, a gente pode falar com Ele enquanto a gente está fazendo compras, a gente pode falar com Ele enquanto a gente está caminhando, fazendo um exercício, correndo na esteira. A gente pode estar com Ele, na presença dEle, enquanto a gente está lavando louça. A gente tem livre acesso a Ele, não é verdade? Eu lembro ainda de um outro personagem, a rainha Esther. Esther recebeu uma ordem de Mardoqueu, né? Mardoqueu entrou em contato com Esther através da sua serva, mandou um recado e falou para Esther: olha, a gente está numa situação, saiu um decreto
para matar o povo judeu, você está aí, tem acesso ao rei, você agora é rainha, tenta interceder pelo povo, tem misericórdia, faz alguma coisa precisa ser feita, faz a favor do seu povo, porque Ester era rainha, era judia. Tem um decreto para exterminar o povo judeu. Será que você não pode fazer nada? Toma uma atitude, faz alguma coisa junto ao rei. Tenta mudar isso. E Ester disse que havia uma sentença, existia uma situação que ninguém poderia também entrar na presença do rei sem autorização. Se alguém entrasse na presença do rei sem autorização, a pessoa era morta. Essa era o que era determinado lá. Em Ester, no livro de Ester, capítulo 4, diz que todos os que serviam ao rei e o povo da província do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado. É a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. Então, Ester estava numa situação, ela precisava fazer alguma coisa para salvar o seu povo, mas o rei não tinha chamado, e ela não podia, ela não tinha essa opção de chegar e entrar lá na presença do rei. Aí, o que Ester faz? Ela pede para Mardoqueu, olha, junta todo mundo, chama todos os judeus aí, convoca todo mundo para orar, então, por mim, porque Mardoqueu instigou Ester, olha, não pensa que é porque você está aí no palácio também, que você vai ficar livre do que pode acontecer, porque você é judia. Mesmo você estando aí, uma hora vão descobrir que você é judia. Não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Então, ela convoca todo mundo para jejuar por ela, ela se veste de traje real, ela vai até o palácio do rei, e o rei, quando ela entra, ele estende o cetro de ouro e pergunta o que ela queria, o que ele quer, o que ele pode fazer por ela. E ele diz, o que há, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino te será dado. Então, Ester teve o favor do rei. Né? Na presença do rei, a gente teve uma coisa que Ester teve o favor do rei. Na presença do rei, teve o favor. Eu lembro ainda de Maria e Marta, né? Aquela passagem conhecidíssima, em que Marta vira para Jesus e vai tomar uma atitude e contar que Maria estava... Jesus, olha, não sei o que está acontecendo, mas Maria não está me ajudando. Eu tenho muita coisa para fazer e Maria só quer ficar aí aos teus pés, recebendo, sendo alimentada, recebendo ensino teu, e eu estou aqui com um monte de coisa para fazer. E aí Jesus diz que Maria está muito ansiosa. Está muito ansiosa com tudo. Fica calma, Marta. Fica calma, porque Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela. Eu vejo aí que Jesus resolveu as duas situações, né? Porque, imagina, o ministério de Jesus foi muito intenso e curto. Ele estava se deslocando de um lado para o outro. Naquela época não era fácil, né, se locomover, eles iam em cima de jumentos, andando, era difícil. Agora, perdia-se muito tempo para se deslocar, né, nas cidades, e Jesus foi por muitos lugares para poder atingir várias pessoas. E ele teve acesso a muitos povos, muitas cidades. Então, ele não tinha muito tempo para ficar na casa de cada pessoa. Quando ele chegou ali na casa daquelas duas, naquele povoado, Maria não perdeu tempo. O que era importante fazer? Será que era importante fazer as coisas de dentro de casa naquele momento? Mais importante era ficar aprendendo um pouquinho que fosse, ter acesso àquele homem que estava fazendo tantas coisas, estar aos pés dele, aprendendo com ele. Eu acho que a gente também, às vezes, esquece, né, que
o que é mais importante, né? Colocar em prioridade o que é mais importante. Às vezes a gente não dá muita importância, o valor disso, né? Da presença de Deus. Hoje a gente perde tanto tempo, né? A gente entra no Instagram, a gente é capaz de ficar tanto tempo vendo série. Eu me cobro muito, eu confesso. E quando a gente para buscar o Senhor, será que a gente consegue ficar ao mesmo tempo que a gente fica no Instagram, que a gente fica assistindo séries, que a gente fica tomando um café com uma amiga, às vezes conversando? A gente tem escolhido a melhor parte? Será que... Imagina como a gente não iria crescer, né, se a gente desse prioridade à melhor parte. Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre o Salmo 42. Salmo 42, que fala da corça. Trazer um pouquinho da lição da corça. Isso aqui é um pouquinho do que eu falei no outro estudo que eu fiz com os jovens. Salmo 42, no iniciozinho, fala que, assim como a corça anseia pelas águas, pelas correntes das águas, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? A corça, ela busca a água, ela corre para as águas, não só para matar a sede dela, mas ela vai em busca das águas também, para mergulhar. E lá o inimigo não pode vê-la, não sente o cheiro dela, não pode atacá-la. Lá, mergulhada nas águas, a corça fica protegida dos inimigos, dos seus predadores. Eu acho que isso serve para a gente também na presença do Pai. Quando a gente está também na presença do Pai, quando a gente está mergulhados na presença do Pai, quando estamos mergulhados na presença do Pai, o inimigo também não tem acesso a gente, ele não consegue nos encontrar. A gente fica escondido. Quando eu falei sobre isso, eu lembrei do tsunami de 2004. Quando teve aquele tsunami lá na Indonésia, tudo foi destruído. Eu não sei se vocês lembram que mais de 200 mil pessoas morreram, quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. E tinha um casal de médicos brasileiros que estavam lá. Eles gostavam muito de viajar para mergulhar. Eles se programavam e viajavam o mundo inteiro para fazer grandes mergulhos. E, nessa época, eles estavam lá mergulhando. E, no dia do tsunami, na hora do tsunami, sabe onde eles estavam? A 26 metros de profundidade. E não aconteceu nada com eles. O tsunami passou, eles sentiram só uma corrente de água mais forte. E, quando eles subiram, estava tudo devastado. E eles foram usados, por serem médicos, para salvar muita gente naquele hotel que eles estavam hospedados. Chegaram lá, foram usados nos primeiros socorros. Foram muito usados naquele momento. Depois escreveram livros, fizeram palestras, falaram muito sobre isso. Eu tenho experimentado isso na minha vida, que essa mensagem, essa palavra é para te lembrar disso. É um culto de oração, a gente podia falar aqui sobre oração, sobre fé, mas eu queria ir além. Usando essa mensagem, usando essa palavra, essa passagem de Zacarias, que ele foi ali na presença de Deus, e o anjo veio e trouxe a resposta da oração dele, da oração de tanto tempo. Ele só teve aquela oportunidade de estar ali. Ele não tinha muita oportunidade. Ele só estava servindo, ele estava ali exercendo o seu ministério. Ele não foi ali para pedir nada. Ele foi ali para exercer o seu sacerdócio. E essa presença que traz tantos benefícios, que você se lembre disso. Na presença do Senhor, nós somos renovados. Às vezes, a gente está tão cansado. Sexta-feira passada, eu estava tão cansada. Cheguei aqui, quando eu me ajoelhei, parecia que eu tinha tomado uma injeção de ânimo aqui, ou uma carga na bateria. Quando eu me levantei, eu era outra. Me ajoelhei aqui no altar.
Às vezes a gente está com a agenda louca. Não sei se vocês já experimentaram isso. Tem 1000 coisas para fazer. Aí você acha que não vai dar tempo de você parar para orar ou para ir na presença do Senhor. Aí você para, você luta, faz aquela luta, né? Você, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não, mas eu não vou parar, não vai dar tempo. Aí você resolve parar. Parece que organiza a agenda toda, né? E tudo acontece. Ou então, se você não para, tudo dá errado, as coisas atrasam mais, você vai para a rua, não resolve, você vai fazer alguma coisa de trabalho, o negócio atrasa, sabe? Fica assim, emperrando. Às vezes você está com um problema tão sério, você vai na presença do Senhor, o problema não é resolvido, mas vem um consolo, vem uma paz tão grande que você sai da presença do Senhor, você, caramba, o problema continua aqui, mas eu sou outra pessoa, né? Às vezes a gente não tem a solução imediata, a gente não vem, o anjo não aparece como apareceu para Zacarias, trazendo a solução, trazendo a resposta, trazendo a cura, mas a gente enxerga com outros olhos, né? O Senhor nos faz enxergar com outros olhos. É isso que a gente precisa, né? A gente não precisa de muitas respostas para as nossas petições, a gente não precisa de muita solução, às vezes. A gente precisa mesmo é do Senhor, né? A gente, às vezes, acha que precisa disso, daquilo, mas a gente precisa desfrutar do prazer da presença do Senhor, né? Ainda quero ler, por último, o Salmo 27, 8. Quando você estiver assim, angustiado, com seu coração preocupado, com alguma situação, com uma situação que você diga assim, caramba, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação. Lembra desse salmo? Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Busca a presença do Senhor. A presença dele é melhor. Não busca a bênção, não busca a solução. Busca a presença do Senhor. Amém? É isso. Que a gente aprenda isso, né? Eu preciso aprender muito. Me disciplinar de que eu dependo dele, que eu preciso dele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque temos a Ti, Senhor. Temos a Tua presença, Senhor Deus. O Senhor está sempre conosco. O Senhor é o Deus que nos ama, disponível. Deus que se agrada. O Senhor que nos quer perto de Ti, Senhor Deus. Nos ajuda a colocar o Senhor em prioridade, Senhor Deus. Não buscando a Tua face por interesse, porque queremos resposta, porque queremos solução, mas porque queremos ter prazer na Tua presença, prazer. Fomos criados isso, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor Deus, para desfrutarmos do colo do Papai. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a colocarmos o Senhor em prioridade, Senhor Deus. Nos ajuda, nos capacita para isso, nos capacita e que a gente seja intencional nisso, que a gente tire as demais coisas, Senhor, que a gente busque em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.